Boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus, amém? Para você que me conhece, quem não me conhece, eu sou o Roberto Lucas, do canal Ungido de Deus e também da Igreja Ungido de Deus. Estamos aqui para meditar mais um trechinho na palavra do Senhor e eu quero novamente compartilhar com os meus irmãos. Se você puder, abra aí sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Se você que não pode, não tem problema, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, amém? Então vamos fazer a leitura no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalo e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui, meu irmão, nós estamos vendo o poder da oração, o poder da oração do servo de Deus, e é claro também a fidelidade. Quando o servo de Deus pede alguma coisa para o Senhor o atende rapidamente no nome de Jesus, amém? Então nós estamos vendo o versículo 17, que o servo de Deus, vendo que o seu moço, ou o seu obreiro, vamos dizer assim, não estava vendo com os olhos de Deus, estava vendo com os olhos normais. Ele levantou cedo pela manhã e viu que estavam cercados. De fato, eles estavam mesmo cercados com o povo da Síria. O povo da Síria estavam à procura de Eliseu, porque eles estavam em guerra com Israel, e tudo que o povo da Síria tentava fazer, ou o rei da Síria tentava fazer contra Israel, Deus usava o profeta Eliseu para poder livrar o povo das ciladas, das armadilhas, e isso foi irritando então o rei da Síria. E o rei da Síria então mandou essas pessoas procurar Eliseu, e agora encontrou Eliseu. Só que o moço, o ajudante ou o obreiro, de Eliseu, viu aquela situação, ficou apavorado, ficou com medo, A Bíblia diz aqui no versículo 15 que ele disse: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Demonstrando um medo, demonstrando ali que os olhos dele, vendo aquela situação, deixou o medo entrar dentro do coração dele. Mas o profeta disse para ele: não tenha medo. O profeta disse para ele: não tenha medo, porque muito mais são os que estão conosco do que estão com eles. E nós também somos assim, meu irmão. Nós sabemos que conosco tem muito mais do que estão com o mundo. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que os anjos do Senhor estão a nos proteger. Só que há momento na nossa vida que precisamos de que Deus abra os nossos olhos, o nosso entendimento para aquela situação. E aqui o profeta, no versículo 17, ele pediu: Senhor, eu peço para que o Senhor abra o olho ou os olhos desse meu ajudante, desse meu servo, para que ele também veja o que eu estou vendo. Porque Eliseu disse no outro versículo: muito mais é o nosso exército de Deus. O nosso exército é maior que o deles. Só que ele não estava vendo, só que o ajudante não estava vendo. O ajudante não conseguia perceber que Deus é fiel. Mas voltemos a falar do poder de uma oração. E nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de fé. É um momento que nós estamos verdadeiramente usando a nossa fé através da nossa oração, das nossas atitudes, da nossa fidelidade com o Senhor. Então, no versículo 17, eu queria que você meditasse bastante nesse verso, nessa revelação de Deus. Como é bom você estar em paz com o Senhor. Como é bom você saber que Deus está cuidando de tudo, porque Ele estava em paz. Mesmo o seu ajudante, vendo aquele multidão de pessoas, ou de guerreiros, vamos dizer assim,
ele estava em paz, ao ponto de confortar o coração do seu moço, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, porque tem muito mais do nosso lado do que do lado deles. Mas foi preciso uma oração para acalmar o coração do seu obreiro, do seu ajudante. E nós devemos estar assim agora, orando, clamando a Deus pelos meus irmãos que também não estão conseguindo ver aonde essa situação vai levar, não estão conseguindo ver o propósito de Deus em tudo isso, e esquecendo que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. No verso 17, ele está incentivando eu e você a orar diante de qualquer circunstância. Ele está pedindo para que eu e você não olhe para o que os nossos olhos normais estão vendo. Ele está pedindo para que eu e você fiquemos na fidelidade com o Senhor, ainda que os templos não estão podendo receberem todos os irmãos para fazer um culto abençoado, mas o Senhor quer que nós oremos, ainda que cada um na sua casa, ainda que usando este meio, este canal, mas que nós oremos cada vez mais no nome do Senhor. Oremos para que Deus abra os olhos do povo do mundo, os olhos daqueles que um dia eram servos dos senhores e abandonaram, voltaram para o mundo, deixaram de pregar a palavra de Deus, eram obreiros e ficaram com medo da situação. Nesse versículo 15, nós poderíamos estar falando dos obreiros, do servo do Senhor, e quando ele vê uma situação como essa ou qualquer outra situação, ele fica apavorado. Eu sei que não é brincadeira, mas nós devemos se apegar com Deus, nós devemos ser exemplo neste momento, nós devemos fazer igual Eliseu fez, orar e pedir para Deus acalmar o coração das pessoas, porque através desta oração, Deus acalmou o coração deste jovem, porque a Bíblia diz que ele conseguiu ver. No versículo 17, o Senhor abriu os olhos dele e ele viu que ao redor do profeta existia cavalos e carros de fogo, mas antes da oração, meu irmão, ele não conseguia ver. Antes da oração ele estava apavorado, não estava? Antes da oração ele estava falando: ai que medo. Ele estava falando: ai meu Senhor, o que a gente vai fazer? A oração é tudo que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, para que você nesta noite também receba uma palavra de fé. Medita nesse versículo, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração. Versículo 17, o Senhor quer cada vez mais que você interceda, que você ore e determine um milagre na vida das pessoas, amém? Vamos orar e vamos determinar que tudo isso vai passar e o Senhor vai ser glorificado através da sua fé e da sua fidelidade. Não esqueça que nesse verso Eliseu permanecia verdadeiramente fiel com o Senhor, ao ponto de pedir algo para o Senhor e o Senhor lhe atender rapidamente. Em questão de segundo, o Senhor o atendeu. Assim é o homem, a mulher de Deus fiel ao Senhor. Assim é aquela pessoa que ora, que determina o milagre. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abra os seus olhos, que Deus coloque a paz no seu coração, que Deus coloque muito entendimento dentro de você, mas que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se você quiser continuar lendo, você pode ler, você vai ver que Deus deu o livramento de verdade, como o profeta havia dito. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, Deus é contigo. Levanta a sua cabeça e Deus realmente satisfará o desejo do seu coração. Erga os seus pensamentos, creia no milagre, ore para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus nos fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja, para a honra e para a glória do Senhor. É essa mensagem onde Eliseu orou e Deus abençoou, abrindo os olhos daquele homem. Nós precisamos orar para abrir os olhos do povo do mundo, abrir os olhos de quem está com os olhos fechados, espiritualmente falando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz e um forte abraço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.